Bom, Boni, antes de mais nada, queria te agradecer muito a sua presença. É uma satisfação muito grande, uma honra para nós ter você aqui conosco discutindo televisão neste momento que a televisão faz 50 anos. Muito obrigado mesmo. É um prazer para mim, estando aqui na TV Cultura, é uma honra maior ainda, porque o trabalho que a Televisão Cultura faz em prol da televisão brasileira é extraordinário. Boni, a televisão está fazendo 50 anos. O que é que você destacaria como contribuição da televisão brasileira nesse período? O que a televisão fez pelo Brasil? Eu diria a você o seguinte: a primeira coisa que nós temos que entender é que a televisão brasileira nasceu sem um suporte da indústria cinematográfica que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a televisão brasileira tem uma cultura própria, vinda do rádio, depois um pouco do teatro. Eu acredito que a televisão brasileira deu um passo diferente das outras televisões do mundo inteiro. Criou um modelo único, você acha? Criou um modelo único. Acho que ela criou um modelo único na medida que ela criou um trabalho tipicamente brasileiro, com mão de obra brasileira e com técnica brasileira, porque o processo de fazer televisão no mundo inteiro é diferente do nosso. Então, o que eu acho que a televisão brasileira fez de mais importante foi criar um modelo pessoal, que pode ser, não pode ser necessariamente o melhor, mas pelo menos é diferente, né? E quais seriam, digamos, os principais elementos desse modelo? Quer dizer, o fato de, por exemplo, trabalhar basicamente com videotape, em vez de trabalhar com película do ponto de vista técnico, eu acho que é uma coisa muito complexa, mas ele vai desde da utilização do videotape. Nós somos pioneiros no que chamamos Electronic Field Production. Nós somos os primeiros do mundo a iniciar por esse caminho, quando ainda não existiam equipamentos para isso. Quer dizer, a iluminação brasileira é diferente, a movimentação de câmera brasileira é diferente, os diretores brasileiros são diferentes, técnica de edição é diferente, e muita coisa é desenvolvida no mundo, visando a utilização eletrônica de equipamentos, partiu das necessidades da televisão brasileira. Quer dizer, nós influenciamos um pouco lá fora. A gente criou padrões. Criamos padrões. Agora, pensando pelo outro lado, pensando do lado de quem recebe a programação da televisão, ou seja, o telespectador, o Brasil, o que a televisão fez pelo país, na sua visão? O que eu imagino que a televisão, a única coisa que ela fez realmente positivo em relação ao país foi uma unificação. Eu acho que a televisão, com a cobertura que ela tem hoje, ela trouxe para o brasileiro uma linguagem sem descaracterizar as coisas regionais, mas trouxe um entendimento e trouxe um conceito de cidadania, não no sentido exclusivo de pessoa defender a sua posição de cidadão, mas de entender o país como um todo. Eu acho isso importante. Quer dizer, você acha, quer dizer, na verdade o que se coloca é que a televisão, na verdade, ela criou um espaço público, né, onde, com o qual hoje os brasileiros se identificam. Quer dizer, se existe algum momento onde todo mundo é brasileiro, é diante do televisor. Como é que você vê essa ideia? A televisão tem uma grande capacidade de sincronizar coisas. Ela consegue reunir em torno dela a família, consegue reunir os amigos, ela consegue reunir cidades, ela consegue unir um país. De forma que essa posição é muito forte. E eu acho que dessa maneira o que a televisão faz, mesmo não podendo, mesmo não utilizando o total do seu potencial, ela traz o assunto para ser discutido pela massa. Eu acho isso uma forma de cultura extremamente interessante, que é uma cultura popular, e embora ainda existam caminhos a serem percorridos, já acredito que tenha havido uma contribuição nesse sentido. Você acha que a televisão brasileira reflete a identidade nacional, uma identidade ou as identidades? O Brasil passa na TV suficientemente? Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, a televisão brasileira ela estabeleceu padrões que, embora não sejam rígidos, eles são continuamente repetidos. Essa repetição acaba resultando em que você não expõe o país diante da televisão e dentro da televisão como deveria. Eu acho que nós temos ainda muito a caminhar nesse sentido. Eu acho muito pobre a exposição do país como um todo na frente da televisão. Que padrões você se refere exatamente? Por exemplo, a grade de programação? Eu acho assim, que as grades são mais ou menos parecidas, os produtos se repetem, as novelas se repetem, os especiais se repetem, com exceção de alguns momentos em que nós vamos buscar na literatura brasileira alguma coisa extremamente regional, há uma repetição de fórmulas, há uma repetição de formatos. Eu acho que a televisão brasileira foi criativa em inventar um padrão diferente do padrão existente no resto do mundo,
mas ela cessou a sua criatividade no sentido de olhar pouco para dentro. Ela olha muito pouco para dentro. Ela tem usado continuamente aquilo que ela sabe fazer sem renovar. Está criando pouco. Está criando muito pouco. Esse padrão, quer dizer, esse formato de grade, esse padrão que a televisão tem, na verdade, em larga medida, é obra sua, do Walter Clark, não só na TV Globo, mas antes vocês trabalharam nisso e um outro grupo de profissionais, mas não muitos. Quer dizer, vocês criaram basicamente o padrão da televisão. Por que é que, e vocês eram jovens quando fizeram Claro. isso, por que é que os jovens realizadores, por que não surgem novos Bonis, novos Walters, novos realizadores, novos revolucionários da televisão? Talvez até a culpa seja nossa. Quando nós começamos a pensar nisso, nós tínhamos 20 e poucos anos. Eu acho que a primeira pessoa a pensar num formato de televisão foi o Cassiano Gabus Mendes. Lembro que o Cassiano e o Walter George Durst, eles assistiam filmes para mudar a linguagem teatral que a televisão tinha tomado como modelo no seu início. E nós, quando começamos a pensar em alguma coisa de televisão, nós começamos a pensar numa televisão próxima do cinema. Daí até as nossas externas em novelas, ou nossa especialidade em produção de campo. Mas eu acho o seguinte, que os jovens que hoje estão na televisão, e aos quais nós sempre demos apoio, não tiveram a oportunidade de comandar o espetáculo. Quando nós chegamos, ninguém sabia nada, os donos de televisão estavam perdidos, o mercado estava ansioso por um veículo, e nós, com os nossos 20 e poucos anos e a nossa irresponsabilidade total, saímos criando um padrão. Hoje o jovem contribui, mas quem está mandando na televisão, lamentavelmente, são os velhos. Porque a televisão se transformou num grande empreendimento comercial, industrial. Ela virou uma grande empresa. Não se arrisca mais, não dá mais. A televisão, como empresa, tem as suas limitações de risco. Então, o que ocorreu na realidade é que, naquele momento, nós vivemos uma doce aventura. Essa aventura hoje não está à disposição, infelizmente, dos jovens, porque eu tenho certeza absoluta que a juventude hoje é mais criativa do que a nossa juventude, a juventude do nosso tempo. Exatamente. Eu queria que você resgatasse um pouquinho essa emoção. Vocês jovens entrando, você começou na televisão pela área comercial, certo? Ou você já entrou direto em produção? Não, eu comecei na produção como redator. Eu comecei na televisão em 1953, 52, 2 anos depois da televisão inaugurada. Comecei na TV Tupi como redator. E a nossa reunião, a minha reunião com o Walter, era porque nós imaginávamos que todo o potencial que nós tínhamos na cabeça tinha que ser colocado dentro de um processo que fosse a distribuição do sinal para o Brasil inteirinho, que fosse uma rede. E nós tínhamos que ensinar as pessoas a escrever, a colocar gramaticalmente as suas ideias, não só no papel, mas gramaticalmente do ponto de vista de imagem. Essa era o formato, era a tentativa de rede e de uma linguagem, as duas coisas que nos norteou. Desde os anos 50 é isso? Quer dizer, assim que vocês entraram, você já pensava em rede? Quando nós entramos, quando eu conheci o Walter em 1955, 56, eu estava na Lintas nesse momento. Exatamente. Então, quando nós chegamos, nós vimos que para exatamente fazer o que nós tínhamos na cabeça, nós precisávamos de dinheiro. E as duas únicas fontes eram, primeiro, o mercado publicitário e investimentos dos empresários. Os empresários vinham do rádio, ganharam a televisão, que já eram concessionários de rádio. E não estavam interessados em investir o volume de dinheiro para desenvolver essa linguagem. Então nós tínhamos que pensar no anunciante, no veículo publicitário, para poder ter a fonte de recursos para executar um projeto. A única maneira de chegar aí era através da rede nacional. Não havia outro jeito. Quer dizer, você diria que a televisão brasileira não teria chegado ao ponto em que chegou e ao estágio em que está se não tivesse essa formatação comercial que ela tem? Digamos, se a gente tivesse uma televisão estatal como a europeia, a gente não estaria, na sua visão, no mesmo ponto em que estamos? Eu imagino que uma televisão estatal no Brasil, como também aconteceu na Europa, seria um cabide de empregos, seria problemática. E a televisão comercial, bem usada, quer dizer, que foi o que nós tentamos fazer, é um caminho. Nós tivemos que buscar no mercado. O dinheiro veio dos anunciantes e das agências. E foi com ele que nós conseguimos fazer um padrão de televisão no Brasil. Vocês, na verdade, saíram criando padrões em todas as áreas. Por exemplo, não só pelo lado do comercial, até a época em que, ali no início dos anos 60, a TV Rio, TV Celso, aquilo era uma grande confusão e se estabeleceu
critérios de comercialização. Quanto custa o tempo de televisão, quanto custa o comercial, as formas em que são vendidos, isso tudo vocês estabeleceram e depois você fez o mesmo trabalho do ponto de vista da produção. Como produz, o que é qualidade, como Perfeito. é que faz. Exatamente. Né? Quer dizer, foi necessário para atingir esse padrão de televisão, atacar em todas as frentes? Foi necessário formatar todas as frentes. Eu sempre costumo dizer com uma imagem, é que nós montamos uma indústria de carros, mas nós tivemos que montar também a de autopeças, porque você não tinha como apenas montar uma linha, fazer uma linha de montagem. Você tinha que fabricar todos os itens daquele veículo, porque nós éramos pioneiros, não havia outro caminho. Mas acho que nós fomos felizes nisso, e o carro saiu um pouquinho tortinho, com o farol um pouco no lado que não devia estar, sem para-choque, mas está aí andando. Não, está aí andando bem. Está andando há 50 anos. Você me disse que desde sempre vocês miraram na ideia da rede, né, da importância. Por que operar em rede? Por que era importante, na visão de vocês, ter uma televisão em rede, não televisões locais? A televisão em rede porque nós tínhamos, primeiro, aqui, obter recursos para produzir. E somente um veículo de massa, com um grande número de assistentes, permitiriam que você tivesse um custo que pudesse ser diluído de uma forma eficiente no mercado. Então, esse aí é o caminho. Agora, quando nós pensamos em rede não só do ponto de vista de entretenimento, como também do ponto de vista de informação. Mas na nossa cabeça sempre a questão regional e local esteve presente. E eu sempre fui um defensor e sou um apaixonado pela televisão local, pela televisão regional. Exatamente. Tem a crítica que se faz, na verdade, montou-se um modelo de rede que cobriu o país inteiro, tem uma certa função digamos, de unir o país de alguma forma em torno da televisão, fazer com que os brasileiros comunguem, digamos, de valores semelhantes, de ideias semelhantes e reforce uma ideia de nacionalidade, de brasilidade. Ok, isso as redes fazem. Mas a crítica que se faz é que isso acabou aplastrando a televisão, acabou contendo a televisão regional. Você agora está prestes a ter uma concessão de um canal de televisão na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, e vai se lançar num projeto, presumivelmente, de televisão regional. Qual é o espaço da televisão regional? Por que é que a televisão regional não se desenvolveu? Qual é o problema da televisão regional? Eu vejo assim, de um modelo, vamos chamar, comercial da televisão brasileira, um modelo que atende o anunciante, o publicitário, e que serve ao seu espectador, ao mercado de audiência. Esse modelo foi levado ao exagero. Então, algumas emissoras, para aumentar os seus lucros, outras para sobreviver, passaram a fazer programas em rede, baixando assim seus custos de produção, evitando a produção local. Eu acho que há falta de criatividade, porque você pode fazer programação local e regional sem custos de uma produção de rede e pode perfeitamente ter uma audiência maior com programação local e regional, porque eu acredito que aquele acidente que ocorre na esquina da tua casa é mais importante do que alguma coisa que está acontecendo lá no Paquistão, uma coisa desse tipo, entendeu? Então eu acho que a televisão local e regional é uma coisa que ainda está para ser desenvolvida e eu tenho uma grande paixão por isso. A coisa fica um pouco fácil para um empresário na área de radiodifusão que tem uma concessão numa cidade fora de Rio e São Paulo, porque o sujeito se afilia com uma certa facilidade a uma rede e ao afiliar-se à rede ele recebe quase tudo de mão beijada, certo? Ele recebe a programação, recebe critérios de comercialização. O sujeito com um investimento relativamente pequeno tem uma grande vantagem ao ser afiliado à rede. Não é isso que o desestimula a produção regional? Não tem dúvida, é o que eu chamo de modelo comercial. Quer dizer, ele está atrelado à produção da rede e a rede não tem um número de horas que obrigue o produtor local a ter o seu próprio produto. Porque para a rede também seria conveniente que o produto local fosse bom. Nós temos exemplos, por exemplo, como a RBS, exatamente, no Rio Grande do Sul, que faz um belo trabalho local. Mas o que acontece é o seguinte, não há uma legislação muito clara sobre isso. As novas concessões agora estão exigindo que a televisão local tenha 20% de programação destinada à região. E eu imagino que isso devia ser um pouco mais. Você defende, então, percentuais definidos em lei percentuais definidos em leis. Quando você tem a concessão, você não pode ter uma concessão de uma geradora, que pressupõe que você vai gerar alguma coisa, e simplesmente repetir. E simplesmente repetir. Uma geradora tem que ser uma geradora, mesmo que ela seja uma pequena geradora e tenha uma produção local.
Mas eu até acredito que se uma rede nacional de geradoras locais e regionais sem programação nacional, acredito que essa rede possa existir e possa competir com as grandes redes, se for bem organizada em termos comerciais e que as coisas que elas façam tenham alguma semelhança em cada praça, entendeu? Quando vocês montaram a grade da Rede Globo, que acabou se tornando o paradigma de grade para as demais redes, não ficaram muitos espaços de programação local. Você não faria uma autocrítica aí em relação a isso, de ter, digamos, colocado coisas demais em termos de programação nacional e muito pouco espaço para o local? A rede não nasceu inteira. Ah, tá. A rede não nasceu completa. A rede nasceu, primeiramente, ela nasceu no horário nobre. Exatamente. Jornal Nacional, novelas. A Excelsior já tinha feito uma experiência de novela e jornal aqui em São Paulo. Mas a rede ela cresceu no miolo e foi se expandindo para as pontas. Entendi. Eu acho que ela cresceu exageradamente. E a razão disso aí foi a busca da lucratividade em relação ao produto, o famoso custo-benefício. Eu acho que isso aí é um erro. Eu acho que as redes deveriam repensar nisso hoje. E mesmo estando na TV Globo há alguns anos atrás, eu ainda insisti nesse tipo de coisa. Resultou até na construção da sede da TV Globo em São Paulo, de uma participação mais ativa do jornalismo local na programação, mas eu ainda acho que é pouco. Acho que nós temos ainda que caminhar mais nesse sentido. E na verdade tem... você diria, digamos, o empresário de radiodifusão, que não é de Rio São Paulo, numa praça menor, geralmente diz assim, não, a gente acha que até que deveria produzir, realmente é importante e tal, só que nós não temos artistas, não temos técnicos, não temos jornalistas. Isso não é desculpa, não, Bruno? Isso é desculpa, totalmente. Uma desculpa esfarrapada. Não tenha dúvida nenhuma. Porque se você começar a produzir, você vai formar técnicos, você vai formar jornalistas. Quando nós começamos a produzir na TV Globo uma programação de rede, nós não tínhamos técnicos, nós não tínhamos artistas. Nós tínhamos alguns técnicos, tínhamos alguns artistas, mas apenas alguns. Eles só nasceram, só se criaram à sombra de um grande volume de produção. Senão, se você não inicia, se você não dá a partida, isso nunca acontece. Quer dizer, tem todas as condições para se produzir localmente. Tem, você pode desenvolver, inclusive o seguinte, seria importante para as redes que existisse uma programação regional, porque lá você vai buscar talentos, lá que você vai formar talentos com mais facilidade. Você pode expor essas pessoas de uma maneira progressiva. É como o off-Broadway. Depois vem para o off-Broadway, vem para Broadway e o sujeito estoura. Mas ele tem que vir de uma experiência menor para uma experiência maior. Quando você lança um sujeito numa experiência maior, você pode comprometer a carreira daquele talento ou às vezes inutilizá-lo definitivamente. É verdade. Olha, você é o criador do famoso, celebérrimo padrão Globo de qualidade. O que é qualidade na televisão? Olha, primeiro o seguinte, o padrão Globo de qualidade é um rótulo. É verdade. Não fomos nós. Não foi você que inventou. Não foi eu que inventei esse rótulo, não foi o Walter Clark que inventou esse rótulo. Esse rótulo foi dado pelos críticos, pela imprensa. Eu acho que a qualidade na televisão, quando nós estamos falando de uma televisão comercial, de uma televisão de massa, é fazer o popular bem feito. O popular com um compromisso, com um mínimo de informação, um entretenimento que tenha uma qualidade básica no seu conteúdo e na sua forma. Quer dizer, que o conteúdo seja de alguma maneira interessante, que não seja simplesmente apelativo e que essa forma seja bem tratada, que a luz, que a música, que toda a edição, todo o trabalho de direção de atores, que haja um trabalho artístico. Eu vejo sempre a televisão não como uma indústria, mas como um artesanato. Ela pode produzir muito volume, mas ela só terá qualidade enquanto ela for artesã. Então nós sempre imprimimos isso. Nós queremos um trabalho cuidado, pessoal, não um trabalho industrial. Quando vocês implantaram isso que foi rotulado depois de padrão Globo de qualidade, a televisão, ela tinha realmente não tinha a chamada qualidade. O que vocês fizeram na TV Globo ficou claramente diferente de tudo aquilo que os outros faziam e obrigou os outros a correrem atrás. Muito bem, atualmente a gente vê uma certa inversão, uma reversão desse quadro. Por que está acontecendo isso? Quer dizer, por que está se perdendo? Você concorda com a tese que a televisão está perdendo qualidade? Eu acho que sim. Eu acho, primeiro, porque a televisão está produzindo em excesso. Primeira coisa, é um volume muito grande. Depois o seguinte, o próprio domínio da TV Globo em relação às outras, um domínio extraordinário que chega a 70% do volume publicitário
e 50% dos aparelhos ligados, obrigou as outras emissoras a encontrar fórmulas simplistas, lamentavelmente fáceis. Então, a concorrência, para tentar ocupar um pequeno espaço, não teve a paciência, nem um investimento que foi encontrado no mercado para fazer a TV Globo, para produzir alguma coisa competitiva. E se a concorrência tivesse um pouquinho mais de paciência e tivesse um pouquinho mais de humildade, ela teria realmente se inspirado nos padrões da TV Globo e não teria retornado às origens da televisão, quando se fazia uma televisão mais popular, porque não sabia se fazer outra coisa. Hoje nós já sabemos. Eu acho que as emissoras teriam obrigação de melhorar o seu padrão de qualidade. Você não vê, então, nenhuma contradição entre televisão popular e qualidade? Pelo contrário, eu acho que a televisão popular tem obrigação de ter qualidade, porque ela, estando em contato com o maior volume possível de público, ela tem um compromisso com a educação desse público. Mesmo que essa educação não seja explícita, que não seja uma didática, ela está embutida no entretenimento e na informação. Então, eu acho que nós temos um compromisso com isso, é uma responsabilidade social que as emissoras têm com o público. Elas não estão aí para expor apenas a miséria, não estão aí para expor apenas do lado ridículo do público, nem para fazer um entretenimento de quinta categoria. Não é essa a função da televisão. E como concessão de serviço público, ela tem que estar atenta à razão de estar usando um espaço, o espectro não pertence ao empresário, ele pertence ao país. Nós estamos usando esse espectro e temos a obrigação de dar ao nosso povo alguma coisa em troca. Você acha que tanto os empresários quanto os profissionais de televisão têm uma consciência clara disso que você acabou de falar, de que a televisão não é um patrimônio próprio, mas é um patrimônio público, é um patrimônio do país? Eu acho que alguns empresários têm e lamentavelmente, não vejo que todos os profissionais tenham. Mas os profissionais que conviveram comigo, por exemplo, não por influência minha, mas por felicidade de tê-los encontrado, todos eles têm a consciência disso aí. Mesmo quando estão fazendo alguma coisa que não seja exatamente isso, eles sabem que a obrigação seria fazer isso. Todos eles têm não só a consciência dessa obrigação, como cultivam o interesse em fazer alguma coisa de melhor qualidade. Quando eu te perguntei o que era a qualidade na televisão, porque há diversos temas no debate sobre a televisão que são pouco discutidos e pouco aclarados, né? As pessoas falam muito deles, mas na verdade não sabem exatamente o que aquilo está significando. Então eu te pergunto, o que é baixaria na televisão? Bom, vamos começar, nós falamos em qualidade, acho que desviamos um pouquinho do assunto, mas a qualidade na televisão é você buscar um bom texto, é você fundamentalmente priorizar o conteúdo, você transmitir esse conteúdo de uma forma agradável, profissional e extremamente clara, que a sua mensagem possa chegar na casa da pessoa sem deturpação, que foi bem tratada pelo profissional que a fez. De forma que eu acho que baixaria é o oposto, né? Então, o que eu vejo a baixaria? Baixaria é o seguinte, é você expor qualquer coisa que você encontrar, você não precisa procurar, você vê o que é o pior, vê o que é mais fácil, aquilo que pode pender para o mau gosto com a nossa simplicidade, não trata de maneira nenhuma e exibe aquilo de qualquer forma. Então, você leva uma mensagem ruim e maltratada. Você erra na forma e erra no conteúdo. Então, eu acho que baixaria é você realmente se preocupar somente com a audiência, porque nem com o mercado publicitário você está se preocupando, porque os anunciantes não querem colocar a sua mensagem ali. Não há razão nenhuma para você se dedicar dentro de uma empresa, nem como empresário, nem como profissional, a fazer baixaria. Não tem sentido, não há nada que possa ter sentido nesse caminho, porque não há retribuição. Pois é, mas baixaria da audiência. Mas a audiência não dá dinheiro, a audiência mantém apenas uma posição da emissora e a baixaria não retribui aquilo que o empresário imagina que é o seu custo através do lucro, que não é pecado, mas é pecado quando é feito dessa maneira, mas o próprio anunciante, o próprio publicitário rejeita isso. Como é que você vê o comportamento do público, ou da maioria do público? No seguinte aspecto, você deve ser, evidentemente as pessoas devem procurar querer falar sobre televisão com você, porque sabe da sua experiência na área, e você deve estar sempre ouvindo as pessoas a respeito. As pessoas, de modo geral, dizem o seguinte, se você vai perguntar o que é que deveria ter na televisão, mais programas educativos, coisas de melhor qualidade, e você ouve de 10 entre 10 dizem isso. No entanto,
a gente vê que os programas que dão mais audiência, que são mais procurados e tal, não são exatamente os programas de melhor qualidade, né? Claro. Como é que você avalia esse Bom, comportamento primeiro, contraditório do telespectador? Primeira coisa, o nosso telespectador não é certamente o telespectador europeu, nem sequer o telespectador americano. Então, é evidente que nosso retrato, o perfil do nosso Brasil, é um perfil triste. Quer dizer, a massa brasileira é realmente, lamentavelmente, desinformada. Então, é muito fácil você iludir a pessoa que não tem informação. Essa incoerência que você encontra, essa contradição, ela está no fato de que quem diz o que acha da televisão é um formador de opinião. E quem vê televisão é o cara que não tem opinião. A maior parte do espectador não sabe exatamente o que ele está fazendo em frente daquele aparelho. Ele não tem o poder de escolha. Mas quando você começa a educá-lo com um produto de boa qualidade, um produto interessante, que vai satisfazer os seus desejos de entretenimento, mas vai levar ele a alguma coisa melhor, ele adere imediatamente. Foi o que aconteceu com a Globo. Mas você pode e deve estar continuamente melhorando isso. O que eu acho é o seguinte, que o povo brasileiro precisa de um sistema de televisão, onde você tem o entretenimento de um lado, a televisão, que é uma televisão que faz cultura, e nós precisamos de um grande sistema de teledidática, ensinar e avaliar. Porque eu não acredito em educação pela televisão sem você avaliar o que está acontecendo do outro lado. Se o sujeito não faz uma prova, não faz um exame, se você não sabe se ele aprendeu, não adianta você ensinar. Então eu acredito em teledidática com avaliação. Eu acho que o Brasil ainda, antes dessa parte de educação, antes dessa parte de cultura, o brasileiro precisa, a televisão brasileira, o sistema brasileiro de televisão, precisa atender o brasileiro naquilo que ele mais necessita, que é uma informação, uma educação de base, e essa é dada através da teledidática. Você falou antes que é possível você melhorar os padrões de gosto do público. Aliás, vocês fizeram isso. Pode. Como é que foi? Eu queria que você explorasse... Cenourinha na frente do burro, sem dizer que o telespectador seja burro. Tá certo. Mas então, eu queria que você explorasse um pouco melhor isso. Como é que aconteceu esse processo na TV Globo? Quando vocês implantaram um padrão de qualidade mais rigoroso, a programação que estava no ar era uma programação popularesca, isso que se chama uma população popularesca, que se encontra hoje em algumas emissoras aqui no Brasil. Né? Você tinha Dercy Gonçalves, com um programa de auditório bastante polêmico, você tinha Casamento na TV, com Raul Longras, você tinha uma série de programas que são bastante parecidos a esses de auditório que temos aqui hoje. Vocês mudaram esse quadro. Como foi fazer isso? Qual é a reação que teve? E como é que vocês conseguiram seduzir o telespectador? Eu acho que esse trabalho é um trabalho lento. Você não muda o hábito do telespectador, nem o gosto do telespectador do dia para a noite. Então foi um trabalho lento e que necessariamente não começou na TV Globo. Eu me lembro que quando as novelas eram mexicanas, o Cassiano fez na Tupi com o Braulio Pedroso, fez o Beto Rockefeller. Exatamente. E o Beto Rockefeller tinha um texto de excelente qualidade do Braulio Pedroso, mas não tinha uma boa produção, nem tinha sequer uma iluminação. Era difícil você encontrar lá o Tatá no meio da escuridão da produção do Beto Rockefeller. Mas foi um sucesso o Beto Rockefeller. Eu acho que o Beto Rockefeller mostrou, eu acho que é ali um marco, onde ele mostra para a televisão que você tendo um conteúdo, a coisa funciona. E nós adicionamos ao conteúdo a forma. Nós não chegamos ao exagero do Joãozinho 30, diz que intelectual gosta de miséria, o povo gosta de luxo, mas nós fizemos uma coisa bem acabada. Nós entregamos um conteúdo bem acabado. E fomos aos poucos implantando isso aí. Eu acho que... A ferro e fogo, aliás. Diz a lenda que você mandou jogar 30, 40 capítulos fora da Sempre jogamos capítulos fora. Porque a minha tese com meus companheiros era a seguinte: nós sempre temos que estar um pouco à frente do gosto do telespectador. Na medida que ele melhora, eu não vou nem dizer que ele se refina, porque nós não podemos falar hoje ainda num telespectador brasileiro refinado. Mas na medida que o telespectador melhora, você tem que andar um pouquinho mais para frente. Você tem que estar sempre à frente dele e não fazer o que está acontecendo hoje. Nós estamos começando a andar atrás do espectador. Isso é uma pena. Às vezes eu assisto televisão e estava dizendo outro dia para minha mulher, fico muito triste, porque eu vejo um trabalho de 30 anos jogado no lixo, porque eu vejo as coisas começando a regredir, em alguns, não em todas as emissoras, mas alguns sintomas
de que há uma regressão de todo o esforço feito por mim e pelos meus companheiros. E em vez de nós estarmos continuamente melhorando, nós chegamos a um ponto e agora estamos voltando. Eu tenho medo da gente chegar a 1960. Daqui a pouco eu vou assistir o Bonanza na televisão de novo. Nós estamos aqui falando de qualidade e tivemos nesse programa mesmo o Alido Machado, um crítico que está lançando um livro agora chamado Televisão Levada a Sério. Ele diz o seguinte, que é uma tese muito interessante, que é o seguinte: o realizador de televisão, especialmente o jovem realizador, é diferente de cinema, do teatro e tal, porque ele não tem padrão, não tem repertório. Um jovem cineasta conhece a história do cinema inteiro, o jovem diretor de teatro a mesma coisa, mas para o profissional de televisão isso é muito difícil. Então é importante, segundo ele, que se comece a criar referências, padrões do que é bom e do que é ruim. Então, quais são os seus padrões? Quer dizer, quais são aqueles programas que você poderia dizer que valeu a pena ter assistido esses programas, que foram grandes realizações da televisão brasileira ao longo desses 50 anos? Eu acho que a televisão brasileira teve coisas excelentes, mesmo no campo da novela. Eu lembro de Gabriela, uma produção extraordinária. Eu achei o Roque Santeiro, do Dias Gomes, uma coisa popular, mas um primor de qualidade. O Bem Amado foi uma coisa extremamente interessante. Vejo os especiais, as minisséries, todas as minisséries baseadas na literatura, obras do Jorge Amado, coisas desse tipo, populares, mas bem feitas. E vejo também um trabalho técnico de cobertura esportiva, que é uma coisa fantástica na televisão brasileira, e isso é cultura também. Então, eu acho que esses padrões existem, eles estão aí, têm que ser pensados, mas, infelizmente, as empresas não têm tempo de transmitir para os novos profissionais aquilo que foi feito de bom no passado. Eu acho que seria necessário para o Brasil que nós tivéssemos financiado pelas empresas de televisão, ou mesmo por instituições particulares, ONGs, o Diaba 4, nós tínhamos que ter uma escola de televisão, como tem escola de cinema nos Estados Unidos, tem escola de cinema na França, escola de cinema na Itália, e tem escola de televisão também nesses países todos. Quer dizer, o profissional da televisão, ele na realidade ele é um generalista que chega na televisão para aprender a especialidade dentro dela. Mas ele chega sem nenhuma cultura do meio. E essa cultura vai ser formada no próprio trabalho. É uma coisa difícil. Então aí vem, de novo, além da escola, a televisão local, a televisão regional, para estabelecer alguns padrões de especialização em cima dos generalistas. Mas os generalistas têm que ser buscados nas universidades. Sem uma cultura universitária, você não vai melhorar a televisão nunca no Brasil. Agora, tem também o problema da falta de memória, né? Quer dizer que, no caso da televisão americana, você vê preservadas imagens dos anos 40. Você vai lá no Museu de Burkhardt, lá na Nova York, você fica alucinado. Não tinha ainda videotape, mas eles têm registrado em filme coisas no final dos anos 30, 40. Não esqueça que a televisão americana, baseada na indústria cinematográfica. A televisão americana começou foi colocada no ar e começou a produzir coisas a partir do cinema. Toda a indústria de produção americana é cinematográfica. Nossa televisão não tem imagem porque nós viemos do rádio. E quando só fomos ter imagem, na realidade, quando chegou o videotape. E mesmo assim, por economia, praticamente acabamos apagando tesouros de produção, de talento, de inventividade, de improviso, coisas incríveis que os brasileiros conseguiram fazer sem recursos. Essa é uma prática, Boni, que lamentavelmente continua ainda, né? Porque produções recentes, você já perdeu a memória porque está se usando a fita para gravar de novo. A Globo tem uma boa preservação do seu material. E eu, quando estava lá... Até porque é patrimônio. Patrimônio, é. Eu, quando estava lá, mandei recopiar, não só. Eu guardei tudo que foi possível, uma parte perdeu-se nos incêndios. No começo, por uma questão de dinheiro, nós também tínhamos o mesmo procedimento de apagar algumas coisas. Mas mais tarde nós conseguimos, eu creio que nos últimos 20 anos, nós conseguimos recopiar continuamente o material. Eu copiei todo o arquivo de 2 polegadas da TV Globo para 1 polegada, passei anos e anos fazendo isso, e muitas vezes as pessoas diziam, olha, para que isso aí? Não chega de copiar. Eu digo, não, enquanto tiver material velho, vamos copiar. Enquanto tiver uma fita de 2 polegadas, vamos passar para 1 polegada. E hoje, se eu estivesse lá, estava passando tudo para DVD. Digital, né? DVD, digital, e vamos para o disco e vamos guardar. Eu acho que isso é um patrimônio inestimável. Quando nós falamos agora há pouco de baixaria, essa é uma preocupação de amplos setores da sociedade brasileira,
dos últimos anos, uma pressão grande em cima do governo para que o governo haja a respeito disso. A televisão deve ser controlada? Se deve ser controlada, quem deve controlar e como deve controlar? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu sou contra qualquer tipo de tutela. Tutela é censura. Não tem como. Acaba virando de qualquer maneira. Eu acho que o processo classificatório é válido, mas eu não vejo o processo classificatório na mão do governo. Eu vejo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Motion Picture Association funciona muito bem. Por quê? A indústria lá se entende. As empresas cinematográficas sabem que se elas não fizerem uma boa classificação do seu produto, elas vão perder mercado e o governo vai interferir. Então, o que acontece com a indústria americana é que a própria indústria já faz a classificação dos seus produtos. O produtor faz o que quiser, mas a associação, esse teu aqui é 21 anos, esse é 18. Mas é 12. Mas a autorregulamentação na televisão brasileira não funcionou, né? Quer dizer, Nunca não há funcionou. nenhum interesse. Porque é o seguinte, você sentido, vai né? num ponto mais grave, é que na realidade a própria associação das emissoras de televisão brasileira está constantemente sendo destruída, porque ela já foi forte, já foi fraca. Hoje, por exemplo, da ABERT não fazem parte nem o SBT, nem a Record, nem a Bandeirantes que está querendo sair. De forma que ela reúne as pessoas de rádio e reúne a TV Globo. Eu sei que há dentro da empresa, especialmente da TV Globo, um cuidado com isso aí, e eles gostariam realmente de que houvesse uma autorregulamentação. Mas não pode ser uma autorregulamentação e cada um tem o seu código. Tem que ser um código de associação, é um processo associativo. Como tem a publicidade com o CONAR, como tem exemplos no mundo inteiro com associações que podem fazer os seus códigos e ter autoridade para fazer valer o controle classificatório e a exibição. Então, só para concluir, eu vejo o seguinte, que é ruim quando o governo avoca para ele o direito de estabelecer critérios de classificação. É um passo para a censura e não é o caminho. Mas eu vejo com profunda tristeza que as emissoras não consigam se entender para proteger a sua indústria, no sentido de criar realmente um código de autorregulamentação com punições, sanções, para serem aplicadas verdadeiramente contra as emissoras que fugissem desse código, e vejo isso como uma necessidade ainda maior, porque nós vamos ter daqui a pouco um instrumento ótimo de controle, que é o V-Chip, que quem tem que controlar é a família. Então, é isso que eu queria colocar. Não teria um meio termo aí? Como é que fica, digamos, a possibilidade da sociedade, de alguma forma, participar desse controle? Eu acho a primeira coisa o seguinte, que um código de autorregulamentação bem feito, ele tem que espelhar o que a sociedade espera dele. Se ele não fizer isso, ele está mal feito. Acho que isso se faz com a participação da sociedade nesse código, se faz com pesquisas qualitativas com a sociedade para incluir nesse código, se faz com representação dela? Com a apresentação dele, a discussão dele tem que ser colocada em discussão. Não digo a representação da sociedade no próprio... Não diria que ela tem que ser, no board não precisa necessariamente ser representada, mas na elaboração dos códigos de outros países, ela participou da elaboração do código. No julgamento do código tem que ser feito por especialistas. Então eu acho que tem que existir um código, esse código tem que refletir os anseios da sociedade, a sociedade tem que participar da elaboração do código, e o código tem que ser rigoroso no sentido de punir, porque sem punição não haverá obediência. E acho o seguinte, que como a tutela não deve ser do governo, ela é necessária que seja da família. Eu acho que a família tem que impor, cada um tem que saber o que o seu filho pode e deve ver na televisão. E mais do que isso, se você está fora de casa, o fato de você proibir, e se você tem autoridade, a pessoa que fugir da sua autoridade vai ver aquilo com um certo receio, que vai ver com outros olhos, porque vai ver uma coisa que lhe foi proibida. Então ele vai refletir sobre aquele assunto. E talvez não veja, ou se ver, vai ter que discutir com um adulto o que ele viu, porque ele está sob um tipo de controle familiar. Quando uma família é sadia e tem autoridade, ela tem possibilidade de fazer isso. Hoje você tem um mecanismo, o V-Chip, que é um aparelhinho que você programa e diz assim, programas para maiores de 18 não passa no meu televisor. E você vai embora e o sujeito não vai ver. Assim, mas ele não irá na casa de um amigo? Certamente irá. Ele estará cometendo um ato proibido, como todo filho faz. E ele mas sabendo que é um ilícito. Sabendo que é um ilícito. Mas aí isso é impossível de você controlar. Mas eu acho que o Estado não. Tá certo. Eu queria que você examinasse um pouco essa relação da televisão com a família.
A televisão, de alguma forma, não ocupou o espaço da família, como na socialização da criança. Ela não é, de alguma forma, hoje em dia, pelo poder que tem, mais forte do que a família e a escola? Como é que você vê isso? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que a televisão, do ponto de vista material, ela roubou uma parcela desse tempo. Não é? Mas a televisão não tem o poder de O pátrio poder? Não tem o pátrio poder, ela não pode mandar na família, e nela não tem o poder do convencimento de alterar uma coisa que você não está com vontade de fazer, ou de incutir em você algum desejo que realmente não exista primariamente. Ela não faz cabeça. Não faz cabeça. A televisão não faz cabeça. Lamentavelmente, senão seria um grande instrumento e, por outro lado, até perigoso, porque seria totalitário. Não tem dúvida nenhuma que, graças a Deus, ela não consegue fazer isso. Nem quando ela elege o presidente, um camarada que... Ela não elege o presidente, ela pode ajudar a eleger o presidente. Quer dizer, você acha que ela não tem esse poder de persuasão Não assim tem. tão forte? Não tem. Quando um candidato usa bem a televisão, o poder é dele. A televisão é apenas um veículo. Ela é um meio. Agora, de que forma você acha que ela influi no comportamento das pessoas? O que ela mexe no comportamento das pessoas? O comportamental é mais fácil. Né? Da mesma maneira que ela não tem a força de persuadir, ela tem a força de incutir modismos. Então, o comportamental que ela interfere é criar repetição de bordões, roupas, gestos, e nisso tem que se ter cuidado, para a gente não criar hábitos, mesmo que passageiros, não sejam perigosos para a juventude. Eu acho que ela tem que se policiar nesse sentido, porque ela cria modismos, e esses modismos podem ser, às vezes, inconvenientes. A televisão, indiscutivelmente, ela estimula o consumo. Agora, você acha que ela leva ao consumismo, quer dizer, o exagero no consumo? E qual é a relação que você faria entre isso, entre a televisão suscitar nas pessoas necessidades agudas de consumo e a violência? Quer dizer, as pessoas quererem ter os bens que a televisão diz que são maravilhosos e não poder ter, e isso estimular a violência. Qual é a relação? Existe essa relação para você? Não, não existe essa relação, porque a violência não tem nenhuma relação direta com a televisão. Ela tem outras causas. Tem etiologias diferentes, e a etiologia da violência, primeiro ela está dentro do próprio homem, depois ela está num processo grave da sociedade, e a violência não vem apenas do consumismo. O consumismo existe, ele está aí no mundo inteiro hoje, de qualquer forma. Mas seria uma coisa assim, tão incrível você atribuir isso à televisão, quanto você atribuir ao automóvel que passa na rua. Então os automóveis, para não ser frutos de desejo, iam passar na rua cobertos com uma manta preta, ninguém podia estar vendo, o cara que não toma para ninguém desejar roubar um carro. Você vê que o roubo de automóveis é uma coisa fantástica. Então nós vamos atribuir à rua a responsabilidade da exibição dos carros para serem assaltados. A coisa não é isso. Quer dizer, ninguém pensa que um veículo tem esse poder de expor uma coisa de tal forma que leve o sujeito ao crime, à delinquência, porque viu aquilo e aquele objeto de desejo dele. Só se o sujeito for louco, for predisposto. Eu costumava dizer há algum tempo, hoje eu já não posso dizer mais isso, porque todo mundo tem televisão em casa, que aquele sujeito que é o criminoso, que é o ladrão, que é o violento, que ele assistia à televisão primeira vez depois que ele roubava da casa de alguém. Hoje eu não posso mais dizer isso, porque a televisão está em tudo quanto é lugar, tem todas as coisas. Mas ela pode estimular a violência, os estudos todos feitos a respeito disso mostram que se a pessoa tem uma predisposição para aquilo, que os modelos glamourizados de violência na televisão podem ser nefastos. Mas é preciso que haja uma predisposição. Fora disso, não há nada que tenha sido concluído, não há nada que se possa colocar como fato definitivo de que ela tem uma relação. Há quem pense pelo lado oposto, que a televisão, em vez de estimular a violência, ela tem um efeito catártico, né? Que a violência da televisão, entre estimular e ser catártica, o que você acha que ela é mais? Eu acho que o problema não é só da catarse. Eu acho o seguinte, é que a televisão ensina você a conviver pacificamente com a violência. Sim. Porque ela expõe tanto a violência real como a violência ficcional, ela expõe de uma maneira contínua
e tão intensa que você acaba entendendo aquilo como uma coisa normal. A televisão amortece? Amortece. Ela torna você passivo dentro da violência, porque você fica... há uma certa dessensibilização da sua reação contra a violência, na medida que você imagina, isso é assim mesmo. Está aí, a gente está vendo isso o dia inteiro. Quer dizer, um excesso de exposição, inclusive da realidade, que a televisão não pode se furtar, porque a realidade é violenta. O Borjalo sempre diz o seguinte: não vai fechar a janela, que a paisagem vai continuar do outro lado. Então, há na realidade a televisão, a janela, ela não pode ser responsável pela paisagem. Mas, de qualquer maneira, ela dá uma anestesiada na reação da pessoa, que acaba aceitando a violência como uma coisa que ela testemunha diariamente. Você identifica abuso de violência na televisão? A programação? Porque as pessoas dizem, muitos telespectadores acham que a televisão está totalmente contaminada pela violência. Telejornalismo, filmes, seriados, novela. Você acha que é tanto assim? Eu concordo. Eu acho que há um excesso. As pessoas têm que ter um pouco mais de consciência. Cada vez mais os produtores e diretores vão tendo uma autonomia em relação à empresa. E eu acho que mais do que o interesse da empresa, eu duvido de qualquer empresa seja dizendo ao seu profissional: vá lá e exponha violência, exponha sexo, exponha baixaria. Eu não duvido que qualquer empresa faça isso. Mas na ânsia de fazer o sucesso, nós profissionais é que somos os maiores culpados pela falta de controle do uso desses ingredientes, porque a violência está especificada em todas as coisas. Não tinha televisão no Paraíso, mas Caim matou Abel, não estava vendo televisão. Quer dizer, o Átila, Rei dos Hunos, nunca assistiu nenhum capítulo de novela. Hitler era um produto anterior à televisão. Quando a televisão chegou em Chicago, já não tinha mais gangsters nenhum, estavam todos eles mortos. Então a violência sempre existiu, mas nós estamos tratando com ela de uma maneira descuidada. Está na mão de profissionais de responsabilidade média para baixo a decisão do que vai e o que não vai para o ar. Isso é muito difícil, muito complicado. Precisa de um controle interno das emissoras e precisa de um controle de todas as emissoras em conjunto. Você me deu um gancho para a gente falar de um assunto interessante, que é a autonomia do realizador, criador de televisão, em relação, digamos, ao controle que a empresa exerça sobre ele. Porque é comum na cabeça das pessoas dizer: não, porque a Globo faz isso, ou a Cultura faz aquilo, ou o SBT, não sei o quê, ou o Roberto Marinho, ou o Silvio Santos, ou o Edir Macedo. Não é assim, certo, Rony? O profissional tem uma autonomia bastante considerável, né? Tem uma autonomia bastante considerável e com o crescimento da televisão e esse excesso de produção, que graças a Deus ajuda a mão de obra nacional, mas implica numa falta de controle da qualidade como um todo, esse excesso de produção leva cada vez mais o profissional a trabalhar sozinho e às vezes ele não tem essa chamada referência que você há pouco citou, e sem referência ele não sabe aonde ele vai, porque ele encontra na literatura, na bela literatura de um Shakespeare, por exemplo, ele vai encontrar violência sobrando, e ele imagina que ele pode colocar aquilo na novela. Ele não sabe que ele está falando com outro público, que não tem discernimento para entender aquela violência, nem as causas que levaram aquela violência a ocorrer. Eu imagino que a violência não é puxar o gatilho. A violência são todas as coisas que levam uma pessoa a puxar um gatilho. A arma, né? Até aportar a arma. Quer dizer, o ato de puxar o gatilho, ele vem, é uma série de razões que vem por trás daquele ato e tem que ser expostas com muito cuidado. Quer dizer, há uma certa liberdade que precisaria ser um pouco mais cuidada, mais vigiada. Eu te confesso que eu sempre briguei para que isso fosse feito. Eu sempre interferi no produto, no sentido de minimizar a violência e de evitar alguns temas que, embora dramaturgicamente sejam interessantes e estejam presentes em obras de altíssima qualidade, que não funcionam na televisão em obras extremamente populares. Não são a mesma coisa. Ok. Vamos fazer uma pequena paradinha? Tá bom. Excelente. Está muito bom. Tomar uma água, né? Vamos. Vai bem. Uma aguinha para nós aqui, gente, por favor. Se tiver muito chato, você me avisa aí. Tá uma maravilha, está ótimo. Está no time perfeito.
Hein, mestre? Vambora. Pacote, corrija aí. Porém, você acha que a televisão educa, não educa, deseduca? Qual é a relação da televisão com a educação? Olha, eu considero a televisão um veículo tão perfeito que ela faz tudo isso que você falou. Ao Ela mesmo educa, deseduca, tem de tudo em todo momento, em todos os programas, em cada programa, em cada ação, em cada fala. Isso está implícito, ela é muito extensa. A televisão tem como característica a diversidade. Então, a cada momento ela está fazendo um ato de educação e um ato de deseducação. Por isso que precisa ter cuidado como você trata isso. Sobre a educação formal, provavelmente, você falou antes que defende que a televisão faça teledidática, né? Certo, Que ela certo. tenha um conteúdo, que ela transmita conteúdos formais, didáticos, curriculares, né? Tem currículo, quer dizer, tem um programa de ensino que a pessoa possa acompanhar e possa ter aquilo nos horários habituais. Não adianta você fazer um telecurso às 6 horas da manhã. Eu digo assim, no horário da aula, a aula de 8 ao meio-dia, a televisão tem que estar no ar de 8 ao meio-dia com, não um canal só, mas deve ter um canal de hoje, com os recursos que nós temos através do satélite digital, cabo de aba 4, tem um canal de geografia, tem um canal de história, tem um canal de matemática, tem lá e aquilo é misturado em cada escola através da recepção e você tem ali para ajudar uma coisa que é fundamental, a substituição, até onde possível, do professor pelo monitor, porque você tem uma escassez de professores no Brasil hoje, falta gente para ensinar e principalmente falta gente para ensinar no volume necessário da população brasileira, em relação à população brasileira. Isso que você falou, quer dizer, a transmissão de conhecimentos formais e tal, a televisão comercial, ela deixa a desejar nesse aspecto. Por que é que a televisão comercial é incapaz de transmitir educação? Bom, educação como processo didático não é a função da televisão comercial. Eu não vejo essa função. Eu vejo ela transmitindo entretenimento de boa qualidade, que informação, eu acho que ela deixa a desejar no campo da informação. E ela, quando eu falo em entretenimento de boa qualidade, ela tem que incluir nisso o entretenimento educativo. Ela deixa a desejar também nesse aspecto. Mas o processo da televisão, da teledidática, é um processo da televisão, antes da televisão pública, da televisão governamental. É um investimento do governo em escola moderna. Isso que eu vejo como possibilidade para a televisão ser usada na didática. Não haveria, então, na sua concepção, digamos, nenhum conflito entre os dois modelos? Quer dizer, não haveria competição? Seria essa teledidática seria... as pessoas consumiriam isso em uma situação completamente diferente daquela que assistem televisão. Eu vejo comercial. Um país que tem uma boa televisão, é um país que tem um sistema de televisão. Ele tem uma boa televisão comercial, de entretenimento, voltada para o público, com informação, uma programação de boa qualidade, mas paralelamente ele tem primeiro uma televisão de serviço público, televisão pública, sustentada pelo próprio espectador, sustentada por patrocinadores institucionais de grande importância, e vejo, por outro lado, uma televisão feita pelo governo, que é a televisão didática. Quer dizer, um país que tem uma boa televisão tem que ter vários modelos de televisão e todos eles eficientes. Como é que você avalia a televisão educativa que se faz no país hoje? Eu acho que a televisão educativa no Brasil progrediu muito. Acho que o governo fez algum esforço já no sentido da teledidática, já deu alguns passos importantes nesse caminho. E acho que a televisão educativa, ela ainda carece de investimentos por parte de empresas que devem ter consciência da sua responsabilidade social e também por parte do espectador, porque aquele espectador que quer qualidade, ele não pode buscar somente no cabo, que é restrito a uma classe bastante elevada que pode pagar por esse serviço, e ele poderia, com menos dinheiro, ser um assinante da televisão pública, no sentido de aportar verbas para que ela possa realmente ser uma televisão que possa cumprir o papel dentro desse sistema. Nas experiências de televisão educativa feitas, por exemplo, qual é a experiência que você tem dentro desse campo? Na Globo, por exemplo, vocês fizeram lá telecursos, fizeram algumas
mesmo programação infantil com caráter educativo, anos atrás, em parceria até com a Cultura, Vila Sésamo, por Fizemos exemplo. Vila Sésamo com a TV Como é que foi essa Cultura. experiência? Como é que essa discussão surgiu na Globo e que tipo de problemas isso trouxe para vocês? Como é que foi isso? Quando nós pensamos em participar da televisão educativa, com atividades como o telecurso de primeiro grau, de segundo grau depois, com Vila Sésamo, que fizemos junto com a Cultura, o Sítio Pica-Pau Amarelo, que fizemos junto com a Educativa do Rio de Janeiro, nós estamos suprindo uma parte do serviço que devia ser feito pelo governo e pela televisão pública. Tanto nós estamos suprindo, nós tivemos dois parceiros, a TV Cultura e a TV Educativa. Era uma consciência que nós tínhamos na empresa, era uma consciência do Walter Clark, era uma consciência minha e do Magaldi, do João Carlos Magaldi, que nós levamos à empresa, que nós, naquele momento, embora considerássemos estrategicamente que era um assunto do governo e da televisão pública, nós achávamos que nós devíamos participar disso, que nós sabíamos como fazer, sabíamos como tratar o produto, nós devíamos participar disso porque o governo não estava fazendo didática, não havia naquele tempo satélite, não havia rede de televisão didática no Brasil e a rede educativa ainda carecia de recursos e nós precisávamos fazer parcerias para transferir um pouco do nosso know-how de entretenimento onde se pudesse embutir a educação. Então foi uma coisa claramente definida por nós. Você, mudando um pouquinho de assunto, você citou alguns profissionais. Nós temos falado até agora em termos de programas e discutido a coisa em termos genéricos. Eu queria falar em termos de personagens. Eu queria que você avaliasse, dissesse alguns personagens da história da televisão brasileira que tiveram importância fundamental no desenvolvimento dela. Eu queria que você falasse especificamente do Walter Clark, que foi seu parceiro, um nome que está ligado a você, na sua biografia. As duas biografias estão ligadas, foram amigos íntimos, terminaram, o Walter morreu, vocês não eram amigos ainda, não eram mais amigos. O que aconteceu? E quem são, além do Walter, eu queria que você dissesse também outros personagens. Bom, primeiro eu quero registrar que eu tenho um grande carinho, eu sempre tive um grande carinho, tenho uma admiração enorme pelo trabalho do Walter. Acho que nós conseguimos fazer alguma coisa e nós tínhamos uma sintonia muito grande em relação ao que fazer. Nós chamamos a televisão de a nossa namorada e às vezes nós saímos, eu conheci o Walter quando eu estava na Lintas e o Walter era diretor comercial da TV Rio, muito jovem. E nós saímos à noite e às vezes nós varamos à noite, em vez de estar numa discoteca, nós tínhamos 20 e poucos anos de idade, era comum naquele tempo que o sujeito estivesse dançando um rally-gally da vida. Claro. Mas nós sentávamos, às vezes, íamos até de madrugada conversando e o nosso assunto era televisão. De forma que nós sempre trocamos muitas ideias, o que permitiu que quando nós viéssemos a trabalhar juntos, nós soubéssemos exatamente o que o outro queria. Isso era uma visão muito clara. Tocavam por música. Tocavam por música. O Walter é uma pessoa criativa, um talento imenso, sonhador como eu também era, e com uma coragem enorme. E quando nós nos reunimos primeiramente na TV Rio, nós ainda estávamos exercitando um pouco, nós trabalhamos muito em grade, nós estamos exercitando modelos de grade. Não tivemos sorte porque a Record não quis participar da confecção de uma rede nacional. Depois eu fui para a Excelsior. Na Excelsior eu não consegui também montar essa característica, esse modelo. E mais tarde na TV Globo, quando nós fomos para a TV Globo, aí nós tínhamos sinal verde. Aliás, quando o Walter me convidou para a TV Globo, foi o Walter que me convidou. E eu fui, porque a Dercy Gonçalves insistiu com ele que eu tinha que ir rapidamente, porque ela queria ir embora, não sabia o que fazer, porque eles queriam mudar o programa da Dercy, mas não diziam para ela como mudar. E eu quero mudar, quero mexer. Ela que pressionou muito para que isso tivesse um desfecho mais rápido. Então, quando eu fui para a TV Globo, o Walter me ligou e me disse simplesmente o seguinte: temos o sinal verde para implantar a nossa rede, vem para cá. Eu peguei o carro e comecei a trabalhar no dia seguinte. Fomos para lá fazer isso. O Walter é uma pessoa que foi sempre um companheiro disposto a qualquer tipo de sacrifício para a gente conseguir levar a qualidade para a televisão.
Ele não ficou, mas saiu um pouco magoado da Globo e nas circunstâncias em que saiu, envolveu você um pouco também nessa mágoa, né? O que aconteceu foi o seguinte, na verdade, houve um momento que o Walter considerou que o trabalho estava feito. Eu tinha uma divergência com ele nesse sentido, porque ainda hoje considero que o trabalho não está pronto. Tá E certo. a televisão E nunca vai estar pronto. nunca ficará pronta, jamais ficará pronta. E naquele momento que ele considerava que nós já tínhamos feito o nosso papel, pelo menos, eu achava que estava tudo por fazer. Por outro lado, eu já tinha levado para a TV Globo muitos profissionais, amigos, que vieram de outras emissoras, que deixaram seus empregos em outras emissoras, e quando o Walter saiu, eu já havia assumido um compromisso com esses amigos, e eu não podia deixá-los na TV Globo, e eram muitos. Naquele momento, nós já tínhamos mais de 2.000 funcionários. Então, eu tive que optar entre a minha grande amizade pelo Walter e a amizade por 2.500 pessoas que, não na sua totalidade, mas na sua maioria, eu havia levado para a TV Globo. Ele ficou magoado, sem entender, porque você não saiu junto com ele. O Walter ficou magoado de eu não ter saído junto com ele e eu disse para o Walter o seguinte: Walter, eu não sabia que eu era tão importante assim, eu pensei que um de nós dois pudesse ficar aqui e o outro pudesse seguir o seu caminho. Mas mais tarde o Walter entendeu. Nós voltamos a nos falar por telefone, nos falávamos amigavelmente, mas nunca voltamos mais a conviver, uma coisa que eu fico muito triste de ter acontecido. E outras pessoas? Você citou ao longo desse nosso papo Cassiano, você citou o Eu tenho uma Magaldi. grande admiração pelo Cassiano. Acho que daquele tempo da TV Tupi, vamos situar as pessoas Isso, no espaço-tempo, né? exatamente. Então eles estavam lá Cassiano, o no Gabos começo, Mendes, primeiro, no diretor do espaço da primeiro TV Tupi, programa. no tempo inicial da televisão. Vejo ali Demerval Costa Lima. Demerval Costa Lima foi o primeiro diretor artístico da televisão Tupi. Ele fazia tudo, diz o Luiz Galon, que é um outro extraordinário profissional, que é um pioneiro da televisão. Os primeiros que câmeras. os primeiros câmeras, depois um dos primeiros diretores de TV. TV. Mas o Luiz Galon diz o seguinte, que o Demerval Costa Lima, ele não era só diretor de televisão, ele era também jardineiro. Ele amava tanto aquilo que ele enfeitava com florezinhas, plantava no jardim. Ele queria que tudo em volta dele ficasse bonito, porque ele adorava o negócio da televisão. Então ali em volta Jorge Durst, Túlio de Lemos, extraordinária figura, apaixonante, porque uma pessoa que tudo que fazia queria ver o lado humano das coisas em que ele trabalhava. Uma pessoa extraordinária. Dionísio Azevedo, grande diretor da Tupi, Antonino Seabra, mais tarde o nosso Álvaro de Moya, na Excelsior, que fez uma revolução na Excelsior, Álvaro. Na TV Globo, eu acho que, ainda na Excelsior, antes de chegar na Globo, o Edson Leite queria fazer a rede e teve algumas dificuldades para chegar no processo, especialmente porque havia uma certa desunião entre a Excelsior do Rio e a Excelsior de São Paulo. Mas citaria o Edson Leite como uma pessoa muito importante na televisão. E mais tarde na Globo, Dias Gomes, Janete Claire, Daniel Filho, o Bojalo, o Renato Pacote, o Edivaldo Pacote, e aí uma infinidade de amigos, porque no livro que nós estamos fazendo agora, 50 por 50, chegou um momento que nós começamos a citar pessoas e eu tinha previsto que eu não passaria em 20 ou 30 citações e meu depoimento acabou reunindo 500 e tantas pessoas. É muita gente. Nós íamos cansar os teus espectadores aí. Quando é que você... E o livro, sai? Quando teremos o livro? Eu acho que nós teremos o livro no final de outubro e início de novembro. E o livro persegue essa coisa humana que o Túlio de Lemos gostava muito, e o livro não conta a história da televisão. O livro conta a história de 50 personalidades da televisão. São histórias pessoais, escritas em forma de depoimento, mas não são entrevistas, são depoimentos, são artigos baseados naquela conversa que nós estamos tendo agora há pouco. São 50 cartas. Eu pedi para cada uma pessoa assim, faça uma carta a seu amigo contando como foi sua vida na televisão. Então nós vamos publicar essas 50 cartas. Pelo aspecto humano, como é que você define o profissional de televisão? Quem é este espécime animal que habita estúdios de televisão, emissoras de televisão? Quem é essa criatura? Eu acho o seguinte, que é um misto de um homem de cinema, de um homem de teatro, um homem de rádio, só que ele tem um outro traço
que às vezes pode ser encontrado isoladamente nesses outros veículos, mas na televisão é fundamental, ele tem que ser louco. Porque se não houver a loucura, não há, no caso da televisão, a aventura. E por que a loucura? Porque o fato de você colocar, como inicialmente se colocava programas no ar ao vivo, teatros imensos, coisas pretensiosas. Eu lembro do Cassiano fazendo o idiota Dostoiévski e fazendo o personagem e dirigindo. Quer dizer, é uma coisa de maluco. E mesmo alguns empreendimentos da televisão brasileira que conseguem produzir espetáculos extraordinários com custos que correspondem a 10, 5% do que custa uma produção para a televisão em Hollywood, é uma coisa extraordinária. Então há uma certa loucura, porque o cinema, o personagem tem o seu lado artístico desenvolvido, pode ser maluco, mas na televisão obrigatoriamente tem que ser maluco. Certo. Bom, e nós falamos muito de rede, você acredita que teria sido possível montar esse modelo de rede no país, fora do regime militar, sem que os militares tivessem um claro projeto de união nacional em torno, com uma rede de televisão que falasse com o país inteiro? Eu entendo a sua colocação. Eu digo a você o seguinte, é muito difícil saber. Nós não podemos saber como é que teria sido essa montagem sem a Revolução. Mas evidente que quando eles perceberam, porque a rede foi montada antes de que a ditadura fizesse qualquer movimento para que existisse. A rede foi montada na base de videotape e por razões de mercado. Mais tarde, eles se aproveitaram inteligentemente, diga-se de passagem, desse fato, e eles perceberam que estava na hora de montar a rede de transmissão de telecomunicações, rede de comunicação de micro-ondas, porque eles viram que eles poderiam se beneficiar da circulação imediata da informação, porque a do entretenimento não estava sendo feita. Mas isso, tenha-se certeza de que aconteceu de mão inversa, quer dizer, eles se aproveitaram da rede nacional para montar a rede de comunicação. E não ao contrário. Não ao contrário. Não foram eles que pensaram primeiro em rede de televisão? Não. Eles, alguma inteligência lá sacou isso muito rapidamente. Qual é o papel que você acha que o regime militar teve em relação com a televisão brasileira? É um papel de atrasar a evolução da televisão brasileira, por um lado, uma censura pesada, dura em cima do jornalismo. O Armando Nogueira, que eu citaria entre aqueles profissionais que você me perguntou agora há pouco, sofreu muito na mão da ditadura e todos os diretores e todos os autores sofreram demais. Por outro lado, sempre assim, é para a música, é para a televisão, é para a criação em geral, um desafio superar a censura. Então foi estimulante criar coisas e ludibriar a censura. Foi um processo fascinante, porque formalmente nós continuamos aprendendo e evoluindo. E do ponto de vista de conteúdo, nós fomos nos especializando em criar artifícios para poder vencer aqueles momentos que foram muito difíceis. Você pessoalmente enfrentou algum episódio de... Vários episódios, difíceis episódios, porque o jornalismo naquele momento sempre esteve editorialmente subordinado ao Dr. Roberto, mas nós éramos os executores desse processo. Então nós tivemos dificuldades imensas na cobertura do Direta Já, nós tivemos dificuldades imensas no começo, porque uma vez Alice Maria foi chamada a depor e havia uma informação de que ela não sairia desse depoimento, que ela seria presa. Nós tivemos, eu e o Armando Nogueira fomos acompanhar Alice Maria, quase acabamos presos. Alice Maria não ficou, nós também não ficamos. No entretenimento nós tivemos o caso do Roque Santeiro, onde nós tivemos 30 capítulos prontos, mais 40 que estavam entregues na censura em texto. E nós tivemos esses capítulos censurados no dia da exibição, sem nenhum sinal prévio de que isso ia acontecer. E naquele momento eu senti que eu tinha jogado o dinheiro da empresa fora, porque eu tinha feito aquela aventura de fazer uma obra que eu considerava perigosa para a censura, que era baseada num livro, O Berço do Herói, que já havia sido censurado do Dias Gomes, embora o Roque Santeiro nada tivesse a ver com o regime militar e não tivesse críticas ou nenhuma ao processo, mas a ligação com o livro seria inevitável. Eu me considerei uma pessoa responsável por ter jogado o dinheiro da empresa no lixo e eu tive que ir para uma clínica porque eu tive uma crise de hipertensão que demorou
um tempinho para ser controlada. Não é mesmo? É. Passamos coisas engraçadas, noites cortando a palavra coroné do bem amado, porque não se podia, o coroné era o coroné do interior, Claro. mas eles achavam que era uma citação grave direta, afronta à hierarquia militar. uma citação direta que o Dias Gomes havia arranjado mais um dos seus artifícios para enganar a ditadura e mandou cortar. Num capítulo, uma vez eu consegui, num capítulo de 30 minutos, eu tive que tirar mais de 30 vezes, uma vez por minuto alguém falava, com o coronel, não sei o que, tivemos que editar esse troço, picar o capítulozinho, ainda bem que eletronicamente, nós tivemos que editar o coronel. Quando você falou o caso das diretas já, esse é um caso que historicamente é citado como um momento em que a televisão teria tido um comprometimento com... não teria tido uma atitude democrática, teria atrasado o processo democrático. O que é que aconteceu exatamente nesse episódio? O que aconteceu foi isso, quer dizer, naquele momento as pressões eram muito duras. O Dr. Roberto tinha uma responsabilidade, ele sempre teve, com relação aos seus empregados. A televisão é uma concessão de serviço público. E nesse momento o Dr. Roberto estava brigado com o general Figueiredo e através do Leitão de Abreu nós recebemos instruções para não cobrir a direta já, sob pena do Dr. Roberto ter problemas graves que naquele momento poderiam até chegar à cassação. Então nós fomos aos poucos entrando no processo, chegamos a montar um sistema de controle que necessariamente não foi usado, porque os discursos não eram tão agressivos assim, que tivessem que ser censurados por eles, mas nós fomos entrando aos pouquinhos. Foi um trabalho difícil que frustrou muito a equipe de jornalismo da TV Globo, especialmente o Armando Nogueira e a Alice Maria. Isso não era blefe, não, do Figueiredo? Ele teria peito de caçar uma concessão da TV Globo? No meu entender, eu achei que ele brincou com o Dr. Roberto e fez uma jogada, foi por pouco mesmo. Mas é difícil você apostar. Quer dizer, Afinal de contas, ele tem a caneta. Ele tem a caneta. Eu se estivesse na posição do Dr. Roberto, eu não teria coragem de pagar para ver. Tá certo. Como é que você vê a relação da televisão com a política? Você acha, nesses 50 anos, o que é que a televisão fez pela política? Você acha que os costumes políticos do país evoluíram com a televisão? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Não, a televisão não fez nada pela política. Ela apenas abriu espaço para alguns debates. Nisso ela conseguiu ajudar alguma coisa. Por outro lado, nós vemos aí os horários obrigatórios, que são tristes, né? Que a televisão concede para os políticos e são horários mal usados, especialmente, embora a gente não possa fazer uma crítica generalizada à classe política, eu acho que a televisão não ajudou os políticos porque ela não tinha quem ajudar. Você acha que ela interfere, pelo que você tem de experiência, observando, participando de emissoras e tal, quando chegam os períodos eleitorais, as televisões têm candidato e trabalham pelos candidatos? Não, eu acho que não. Eu acho que em nenhum momento a televisão tem um candidato, ela pode ter até empresarialmente a sua preferência, mas ela não trabalha para editorialmente. Editorialmente não trabalha. Inclusive a Globo tem uma política muito rigorosa atualmente em relação a isso, depois daquele clássico episódio do Collor, que mesmo ali eu vejo que não houve embora houvesse naquele momento um interesse do Dr. Roberto na eleição do Collor, eu não vejo que ela tenha ajudado ou interferido no processo, porque o debate do Collor chegou a dar 68% de audiência e a edição que foi no Jornal Nacional, que refletia de alguma forma a vitória do Collor, foi exibida para um público de 54% de audiência. Portanto, se ele ganhou o debate, ele ganhou o debate. Não foi a edição que modificou aquilo que ele havia feito lá. Quer dizer, a edição pode ter favorecido, mas não foi fator decisivo para a vitória dele. A vitória dele se deveu à campanha dele e ao carisma que ele tem e à competência que ele teve em ganhar o último debate. De que forma, na sua visão, a televisão poderia contribuir efetivamente para a consciência democrática das pessoas, para fortalecer a consciência democrática, para difundir a cidadania? Eu acho o seguinte: primeira coisa, o serviço que a televisão pode fazer em relação a difundir questões de cidadania é muito grande. Ela devia se preocupar mais com isso. Nós tínhamos no tempo do Magaldi uma preocupação constante em campanhas dessa natureza. Com relação à parte política,
Eu acho que, primeiro, o horário eleitoral gratuito é um absurdo. Eu acho que não é democrático. Não é democrático porque as pessoas usam indiscriminadamente. O jeito que tem mais dinheiro faz a melhor produção, faz um melhor programa, convence melhor. Então eu acho que isso poderia, por exemplo, ser transformado na obrigação das emissoras promoverem debates, discussões e deixar que o poder econômico utilizasse de outra maneira, através da comercialização, os espaços, ou simplesmente proibi-los. Nos Estados Unidos não é proibido, mas ele tem que explicar de onde veio o dinheiro, porque tem faturamento, tem números. No caso do horário gratuito, você não sabe de onde veio, quais são as fontes que propiciam a produção dos programas. Então eu acho que a televisão poderia ser mais aberta, mais livre, ela poderia ser mais democrática. O telejornalismo que a gente tem te satisfaz? Você acha, o que falta ao nosso telejornalismo? Eu acho que o jornalismo deu um passo muito grande a partir do momento que o Roberto Irineu decidiu entregar realmente aos profissionais a parte editorial da empresa, evidentemente sempre vinculada à presidência da empresa, mas é uma decisão que fez com que o jornalismo pudesse entrar amplamente na sua plenitude da sua independência. Mas isso não chegou a acontecer ainda. Eu acho que chegará, mas se libertar de vícios é muito difícil. E os vícios de pressões, os vícios de proteger interesses e os vícios decorrentes disso, contrários, que são hoje, de evitar que esses interesses sejam expostos, o vício de impedir que haja pressão, faz com que você se distancie também de alguns focos importantes. Então, o remédio, o antídoto, aí é quase tão perigoso quanto o veneno. Mas eu acredito que o jornalismo, tecnicamente, brasileiro hoje é de primeira qualidade, que nós temos jornalistas de grande porte, e acredito que ele vai caminhando para a sua qualidade em termos de volume de cobertura, qualidade de cobertura, já que nesse momento eu considero ele absolutamente independente. Quer dizer, absolutamente, você eu acho diria que isso, o conjunto do telejornalismo? Na medida que uma empresa de serviço público voltada para um público de massa pode ser independente. Quer dizer, ele tem, dentro dos seus limites naturais, a sua independência que não tinha no passado, no tempo da ditadura. Você diria que o telejornalismo hoje já goza, hoje já exerce a mesma independência que a mídia impressa? Não chegamos lá ainda, é isso que eu estou me referindo. Ele tem potencial para isso, pode até ir além do que a mídia impressa tem hoje como referência de liberdade, mas ainda não nós estamos fazendo um exercício, não chegamos ainda lá. Como é que você vê a relação entre a televisão e o poder? Nós sabemos que tem um número muito grande de congressistas que são concessionários de televisão, e é um setor onde sempre se aponta uma histórica, digamos, promiscuidade. Televisão e poder são praticamente dois lados da mesma moeda. Você vê assim também? É verdade, eu vejo. Eu acho assim, vamos agora mostrar um exemplo muito claro, né? Lamentavelmente a gente tem que buscar exemplo lá fora, mas a televisão americana, a primeira coisa que existe é que ela tem a possibilidade de ir para a bolsa, ela pode ser uma empresa de capital aberto. O fato de uma ABC, de uma CBS ou de uma NBC serem empresas de capital aberto, para você caçar uma concessão, é um processo extremamente complicado, porque aquilo não é mais patrimônio de um empresário, aquilo é patrimônio de diversos investidores e do público em geral. O capital aberto são os acionistas. Então, você caçar uma televisão dos acionistas é complicado. O que dá ela, então, uma autonomia muito grande. Já a televisão brasileira traz o seu vício, desde o rádio. Você vê que os empresários de rádio automaticamente ganharam televisão. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Lá, nos Estados Unidos, é proibido. É cruzamento de mídia, isso não pode. Exatamente. Mas aconteceu aqui de ter isto. Os acionistas de uma NBC no rádio e uma NBC na televisão são diferentes. Agora, o que é que acontece no Brasil? A lei exige que você seja companhia limitada e que você tenha uma pessoa física, que é o concessionário. A legislação brasileira não permite a concorrência, não permite que empresas de capital aberto participem de concorrência, porque tem que identificar o dono. O que diz isso aí? Eu quero saber em quem que eu vou mandar, porque se você tem um dono específico, pessoa física, você tem um controle sobre a tua concessão.
Então você tem que mudar essa lei, porque o Brasil tem que poder colocar as suas empresas, as suas emissoras de televisão, como empresas de capital aberto, para elas pertencerem à sociedade e não pertencerem a uma única pessoa, evitando a pressão do poder. Você é a favor, portanto, da proposta de emenda constitucional que dá a possibilidade de empresas Sou de inteiramente capital... favorável, vejo que isso é importante numa porcentagem que permita você manter a soberania. Pois é, porque não é só para empresas de capital aberto, mas a possibilidade de capital estrangeiro também. Você exatamente. vê alguma ameaça, algum risco da entrada desse capital estrangeiro Não, no Brasil? eu vejo benéfico. Desnacionalização da nossa presidência? Eu vejo benéfico pelo seguinte, não tenha dúvida nenhuma que qualquer capital estrangeiro que entre aqui vai querer fazer uma televisão profissional e vai querer fazer uma televisão de qualidade. Eu não imagino que os investidores, sejam eles americanos, espanhóis, franceses, alemães, que eles queiram fazer uma televisão aqui para investir 30% no capital de uma emissora de televisão para produzir baixaria. Mas será essa uma televisão brasileira? Será, se ela ficar com 70%, ela terá a sua soberania preservada, mas certamente haverá, além do aporte de capital, um aporte de tecnologia e um aporte de conceito. Eu acho que isto pode ajudar as emissoras de televisão que hoje não conseguem competir com a TV Globo, que tem um grande domínio do mercado merecidamente, que essas empresas possam mudar a sua cara e se tornarem mais competitivas e que tenham aporte de conteúdo, através de conceito, para ter um pouco mais de qualidade. Você não teme que haja uma invasão de enlatados, de seriados, filmes, produtos que já entrem aqui pagos na matriz? Isso quem vai determinar é a audiência. Nós, em 1967, quando chegamos à TV Globo, Volta chegou em 66. Se você procurar as revistas da época, entre 1960 e 1968, 69, nós tivemos a invasão dos enlatados no Brasil. Exatamente. Foi quando surgiu, inclusive, a expressão enlatado. Enlatado. Então o Brasil estava dominado pelos enlatados. Seriados, desenhos animados, filmes. Não foi nenhuma lei acabou com os enlatados no Brasil. Nenhuma ação de mercado mercado publicitário, determinou que se mudasse a programação de enlatados para a programação brasileira, mas quando a programação brasileira, o produto brasileiro, começou a dar mais audiência, o produto brasileiro baniu os enlatados. Eu me lembro de um recorte, aliás, eu tenho guardado na minha casa, da revista TV Guide, que diz assim, South of Border. Então, assim, o buraco lá é diferente. Lá ao sul da fronteira está acontecendo um negocinho lá que é o seguinte, os caras estão fazendo um produto tupiniquim lá, tal, então acabando com os enlatados. E eles previam, naquele momento, que nós sabíamos trabalhar com emoções melhor do que a televisão americana fazia. E que nós íamos vencer a guerra com os enlatados, como efetivamente nós vencemos. Eu acho que se você tiver produto brasileiro bom, não vem enlatado pago na matriz, porque ele vai ficar lá com 2, 3% de audiência. Os enlatados estão hoje no cabo, pessoal de classe A. Cabo onde você vai encontrar até filmes que não estão dublados, mas legendados, são mais agradáveis de assistir, mas vai também contar os filmes dublados. O que acontece é o seguinte, a Globo é líder no cabo e tem 15 ou 20 enlatados, inclusive em longa-metragem. 5 ou 6 ou 7 canais de longa-metragem. Não ganham do produto brasileiro porque ele tem uma intimidade com o seu público, ele conhece o seu espectador, está próximo do seu espectador e tem qualidade. Então, se nós fizermos bons produtos de qualidade e próximos da realidade nacional, nós não vamos ter nada que temer, porque eles não vão conseguir entrar aqui, vão ficar na prateleira. Você acha que o telespectador brasileiro, então, tem uma clara preferência pelo produto que esteja mais próximo da nossa realidade? Eu acho que deve-se isso à TV Globo. Porque a TV Globo trouxe não só a temática brasileira da televisão, mas ela trouxe também a cara do Brasil, a praia, a cidade de São Paulo, ela foi se localizar onde as pessoas vivem. Quer dizer, você além de ter o processo de você ter uma identidade de tema, uma identidade de hábitos, você tem a localização, o habitat. Está ali, é aquilo que ele conhece. Eu tenho certeza absoluta que o dia que uma emissora mexicana fizer uma novela nos Estados Unidos, ambientada nos Estados Unidos, com os mexicanos que vivem nos Estados Unidos, nos locais onde eles vivem, com os hábitos que eles vivem, elas vão ficar na frente da televisão americana naquele horário.
como de certa forma já está acontecendo um pouco com a Telemundo, né? Está fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas ainda não consegue ter uma bater, né? bater. Mas o telejornal da Televisa já ganha dos telejornais americanos. Tá certo. Boni, o futuro, nós estamos falando, você não teme a entrada de capital estrangeiro na televisão brasileira, agora vamos falar pelo lado técnico. Nós estamos aí diante de uma revolução grande tecnológica, vamos ter televisão digital, televisão alta definição, televisão por internet de banda larga, quer dizer, as formas de distribuir televisão, né, e a própria, de fazer, né, porque o sistema vai mudar muito. O que é que você acha que vem pela frente e como é que a televisão brasileira vai reagir a esse desafio? Bom, primeiro, a televisão digital já está aí, ela vai estar em funcionamento em pouco tempo. Nós estamos ainda discutindo padrões da televisão digital. Mas o cerne da questão é a convergência da televisão com a internet. Eu vejo a internet como um aliado da televisão, no sentido de dar à televisão mais interatividade. E vejo a internet, com a proximidade da televisão, tornar-se naquilo que a gente chama de uma televisão, uma internet de imagem. Ela deixa de ser uma internet Gutenberg, uma eletrônica escrita, mas para passar a ser uma eletrônica de imagem. Eu acho que os meios de distribuição vão ser diversos. Isso não importa, que se a televisão chegar na sua casa via telefone, via cabo, pelo ar, de qualquer maneira, via satélite, ela chegando na casa do espectador, ela estará cumprindo o papel de meio. O suporte físico não interessa. E a interatividade? A interatividade da televisão vai ter que se adaptar à interatividade. E, por outro lado, a internet vai usar a imagem, podendo oferecer ao espectador serviços como vídeo on demand, que é você poder pedir um programa na hora que você quer, você assistir um jornalismo não editado pelo editor, mas por matérias que você escolhe e vai ver. Isso vai ser muito rapidamente possível. Então, o que nós vamos ter é uma televisão voltada para o telespectador mais passivo, vamos ter uma internet com imagem voltada para o espectador mais ativo, aquele que quer realmente participar disso aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que os espectadores ativos estão em franco crescimento. E eu imagino, e imagina-se nos Estados Unidos, que entre 20% a 30% da audiência de televisão migre para a internet com imagem, porque corresponde a uma faixa que vai de 7 a 8 anos de idade até 25 anos de idade, que não é mais passiva, está habituada à ação, que é autor, e não é simplesmente um paciente da televisão. Que pede coisas dela, dialoga... dialoga com ela e faz a sua programação. Quer dizer, haverá na frente da televisão um diretor de grade em cada casa. A propósito disso, você me deu um gancho para a gente falar sobre a mudança dessa a postura do telespectador. De fato, o telespectador de 50 anos atrás era completamente passivo, ele ficava só assistindo, depois ele foi aumentando as formas de participação, mandava a carta, depois pelo telefone, aí começa a decidir final de programa, você decide como é que é. E agora é personagem, quer dizer, com esses reality shows, né, que nós introduzimos aqui através do No Limite, virão outros. Você acha que isso é uma tendência de futuro ou é uma moda? Não, eu acho que a realidade sempre interessou. A televisão, ela vive da realidade e da ficção. O que acontece é que a realidade vinha sendo mal explorada na televisão. A realidade começou a ser explorada em 1946, com a entrada do Candid Camera no ar. Exatamente. Que era uma pegadinha inteligente, pegadinha de bom gosto. Eu adoro alguns Candid Camera do passado, claro. Eram maravilhosos. Depois descambou para uma coisa terrível, grosseira. E quando você está tentando resgatar a realidade, mesmo de uma forma polêmica, você está na realidade tentando dar para o cara alguma coisa paralela à ficção. Mas você acha que é o caso de qualificar um programa como No Limite de jornalístico? Não há um certo exagero aí nesse... Totalmente. O programa no Limite não é um programa jornalístico. Ele é produzido pela Central Globo de Jornalismo. E você fez o porquê, eu ia te explicar a história. Eu, por acaso, sei da história, né, mas acidentalmente. Então, o que acontece é o seguinte, é que a área da produção, Central Globo de Produção,
os elementos ligados à parte de criação da Central Globo de Produção não tiveram interesse no programa. Mas o jornalismo identificou nele uma oportunidade de fazer alguma coisa e, estranhamente, esse programa de entretenimento, que é um programa de ficção, não é um programa de realidade, é um programa ficcional, apresentado como se fosse real. Esse programa é gravado, é editado, pressupõe-se a mão de um diretor, a exploração de cada personagem naquilo que é a característica da sua personalidade. Portanto, ele é um programa, na hora que ele é elaborado, ele editou, montou, contrapôs, é ficção. Tá certo. Então, nesse momento, eu sei que a TV Globo está passando o programa inteiramente para o jornalismo e parece que eles querem fazer alterações para captar realmente as imagens sem que haja uma interferência da direção ou que haja uma postura ficcional. Mas ele só foi parar na mão do jornalismo porque o pessoal da produção, pelo que eu sei, não posso nem te garantir que seja exatamente isso, mas a informação que eu tenho é que o pessoal da produção não quis fazer. Comeram mosca. Comeram mosca. Mas, atenção, lá fora nós temos outros formatos. Por exemplo, o Big Brother, que é um outro formato, talvez até menos interessante do que o No Limite. As câmeras estão escondidas e as pessoas estão lá dentro. Só que como elas sabem que estão sendo televisionadas e tem até a gente vendo na vitrine lá de fora, há uma atuação. Não é 100% realidade, mas é mais próximo da realidade. Agora, recentemente, a NBC fez um acordo para fazer um outro programa. Eles vão mandar um grupo de pessoas a Mir, vão fazer um centro de treinamento da União Soviética e vão mandar realmente os caras lá em cima e vão gravar as reações dos caras durante o voo e dentro da estação do espaço. É uma tentativa de produzir realidade, mas sempre haverá a peninha da ficção, na medida que há o controle. É o Truman Show. Uma semana no sucatão espacial. Uma semana no sucatão. Então vai ser o No Limitão. Boni, para a gente fechar, eu queria que você me falasse como é o telespectador, Boni. O que você assiste, o que você gosta de ver na televisão, quais são os seus hábitos de consumo televisivo? Bom, eu quero te dizer hoje que eu estou em tratamento. Eu sou uma pessoa que está se desintoxicando. Então, Vê pouca televisão. Eu vejo pouca televisão. Durante um longo tempo, eu levei esse trabalho, por isso que você precisa ser maluco, levei esse trabalho para minha casa. Eu saí da televisão no passado até altas horas. Com 5, 6 televisores na frente, né? É bom as pessoas saberem disso. No trabalho, sim. Em casa, não. Mas eu saía, chegava em casa a qualquer horário que tivesse, eu ia ligar na televisão. Estava no ar. E muitas vezes eu surpreendia um locutor, ou um coordenador de horário, com um telefonema às 2 horas, 3 horas da manhã. Eu estava vendo alguma coisa que não estava correta. São lendários esses telefonemas. Exatamente. São lendários. O Walter Clark tem uma expressão, e a expressão é dele, que diz o seguinte: nós temos que botar na televisão, quando terminar a televisão, fulano de tal, aquele encerramento, né? Então, preocupação geral, bota o nosso nome, que era o tempo todo. Claro. Eu consegui acabar com vários casamentos por causa da televisão. Ela insistiu em ser minha namorada à força, né? Então é difícil. Agora, hoje eu vejo jornalismo, aliás, eu não vejo num canal só. Eu acho que todo espectador tem que procurar várias fontes, como vários jornais. Ele procura vários jornais, porque inevitavelmente a notícia está ligada ao interesse e à postura da fonte, mesmo que não haja uma interferência. O jornal você tem que ver, tem que dar uma lidinha lá fora, dar uma lidinha aqui, ler 3, 4 jornais aqui no Brasil. Então eu procuro ver todos os informativos, vejo muito o Globo News, vejo o Boris na Record, uma espiadinha na Bandeirantes e vejo efetivamente o Jornal Nacional. Todas as vezes que há jornalismo na televisão, eu não consigo conversar com a minha mulher, nem participar da vida familiar. O olho automaticamente vai para lá. Em termos de projeto pessoal, você tem um contrato com a TV Globo até abril do ano que vem, vai ter um canal de televisão em Taubaté, São Paulo. Quais são os seus planos? Olha, eu termino realmente em abril com a TV Globo. Eu preciso ainda conversar com a TV Globo, porque nós temos alguns projetos ligados à internet, além de Taubaté. Nós estamos
discutindo e tem a possibilidade de eu vir realmente a encerrar de uma vez, pendurar a chuteira lá e cuidar de outra coisa. Eu tenho vários amigos meus que me querem de volta na publicidade, mas eu até agora, enquanto não resolver o que eu vou fazer com Taubaté, enquanto não resolver qual vai ser a minha ligação, porque eu estou muito interessado nessa internet de imagem, estou apaixonado por isso, então eu preciso resolver com a TV Globo se nós vamos fazer alguma coisa, tanto com televisão regional, televisão local e internet, como internet, ou se nós realmente nos divorciamos definitivamente. Mas a gente está conversando, eu tenho lá bons amigos, sou muito amigo da Marluce, tenho uma relação agradável com ela, e não há razão para que eu não faça nada com a TV Globo. Mas ainda é prematuro, eu não sei quais serão os caminhos. E para fechar, finalmente, qual é um sonho que você tem em relação à televisão do Brasil? Olha, o que eu gostaria, você falou um pouco sobre capital estrangeiro, eu não tenho identificado na concorrência da TV Globo nenhum sinal de que eles pretendam fazer uma televisão melhor do que eles estão fazendo. Isso aí é um desestímulo, inclusive para a própria TV Globo, porque ela não precisa andar tão na frente assim, e ela pode até ter medo de andar tão na frente assim. Então, o meu sonho para a televisão brasileira é que todas as emissoras se voltassem para a qualidade, e voltassem para a qualidade de uma forma objetiva, no sentido de qualidade de conteúdo, não qualidade apenas formal, mas que fizessem uma televisão que já está provada e é de total aceitação pelo público brasileiro, que é a televisão popular bem feita. Eu sonharia com um bom sistema e, junto com essa televisão popular bem feita, fosse uma bela construção da teledidática no Brasil e uma televisão pública, competente, financiada por empresas institucionais, talvez até com alguma assinatura de público com mais poder aquisitivo, mas que fosse realmente independente do Estado. Eu vejo um sistema de televisão livre, independente, um atuando para o mercado de publicidade e de audiência, o outro atuando com o mercado segmentado e um terceiro atendendo às necessidades educacionais do nosso povo. Boni, mais uma vez, obrigado pela sua entrevista. Obrigado, e parabéns nossos agradecimentos de profissionais de televisão pela grande contribuição Meu caro que você Gabriel, deu. o agradecimento é por você ter tido paciência comigo aí e ter me feito perguntas tão generosas para a gente poder expor algumas ideias. Ok, agradeço muito. Obrigado. Obrigado. Ótimo.